Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Estou aqui no Ponto Zero com o nosso querido Dr. Walter Trebs, remido, né, desse programa. E hoje ele tem mais um assunto interessantíssimo de autoconhecimento que vai passar para todos nós. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, tudo jóia, tudo bom, Cris? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo na santa paz. E você também? Tudo firme? Tudo firme, tudo ótimo. Mais uma sexta-feira aqui para a gente trocar experiências. Nossa, que maravilha. Walter, o tema é hoje: Trabalhadores da Luz. Quem são eles e como conhecê-los? Diz aí, Walter, quem é um trabalhador da luz de verdade? Conta pra gente. Trabalhador da luz é todo aquele que se dedica em suas energias à construção da consciência, a própria e da humanidade. Trabalhar para a luz é resgatar de si todos os valores do amor, da cura, da compaixão, da ética, da justiça, e assim estar em sintonia com as vibrações próprias da espiritualidade e dos caminhos da quinta dimensão. Então, o trabalhador da luz é aquele que está se preparando, está preparado, né? E leva a sério esse novo despertar. Esse é o verdadeiro trabalhador da luz. Maravilha. Bem, Walter, o que precisa para ser um trabalhador da luz? Atitude. A essência de ser um trabalhador da luz é atitude, né? E quem pergunta isso é porque de fato está despertando ou já está desperto, né? Mas apenas o despertar não completa o trabalho, né, em direção da luz. É necessário agir em favor de um trabalho para construir em si estruturas de conexão, né? Então, viver apenas os seus desígnios mínimos, sem aspirar algo para uma mudança maior, né, não te leva a ser um trabalhador da luz, né? Então, deixar os vícios, as manias, as idiosincrasias, controlar o ego, a personalidade, construir um ambiente íntimo que permita a sintonia espiritual e conhecer a parte maior do subconsciente, que é a morada em que cada um dá porção maior de conexão com o universo, com o Criador. Então, o caminho do trabalhador da luz é desvendar o seu subconsciente, né? Porque a gente sabe que por estudos e mais estudos, tem-se que a porção maior do ser humano está no subconsciente, não é no inconsciente, né? Recentemente eu estava estudando essa matéria, inclusive foi objeto até de uma instrução ali no grupo que eu trabalho, né? E foi falado do consciente e do inconsciente, inconsciente individual e inconsciente coletivo, né? O consciente coletivo. E não é isso. Isso é uma tratativa da psicoanálise, né, freudiana e junguiana, que é muito pertinente, é muito interessante, mas o que se fala aqui do verdadeiro trabalhador da luz é trabalhar o subconsciente, porque o subconsciente é a guarda da porção maior da nossa essência divina, né? E conhecendo esse subconsciente, que é imenso, você não só se encontra no processo, como você se torna realmente um iluminado. Que maravilha, hein? Walter, qual a missão que os trabalhadores da luz cumprem para a humanidade? Eles elevam o padrão vibracional do planeta e convidam diuturnamente a todos a participar e fazer o mesmo, né? Então, trabalhadores da luz simplesmente são, e assim exercendo o seu ser, elevam a vibração planetária, criam ambientes vibracionais que movem as consciências em direção não só do crescimento, mas à abertura de percepções da verdade, né? Então, o trabalhador da luz, de tão importante que é muito simples, né? Você contribui com a mudança vibracional do planeta. E esse trabalho é um trabalho totalmente sincero, né? Ele não depende de nenhum tipo de situação ou de uma aceitação ou uma presunção de alguma questão muito sofisticada, não. É atitude e ação, né? Mude a sua vibração que você muda o planeta, que você ajuda a mudar
a humanidade. Aliás, o trabalhador de luz, na verdade, ele convida todos para esse exercício, porque o planeta já mudou a sua vibração, né? Então, é necessário participar do processo. Não é só uma coisa que eu estou fazendo porque está na moda, porque alguém falou, porque as nossas lives disseram isso, né? A Ângela falou, o Walter falou. Não. É porque, de fato, o planeta já predispõe uma necessidade dessa mudança, né? Inclusive para o nosso convívio. Então, isso é importante considerar e prestar muita atenção, né? Que não é só um modismo, não é só um falar da luz, é vivenciar ela de fato. Isso aí. É isso mesmo. Certíssimo, né, Walter? Qualquer um pode ser trabalhador da luz, Walter? Qualquer um pode ser um trabalhador da luz. Todos nós, potencialmente, somos trabalhadores da luz. O que muda isso é a intensidade, né? O quanto nós estamos despertos e dispostos a participar disso, né? Então, cada um de nós, eu, você, todos que nos escutam, aliás, quem nos escutam provavelmente está para esse caminho, né? Porque escutar uma live, um conteúdo que a gente passa, a pessoa, no mínimo, já está em despertar, se já não estiver desperta, né? Então, os despertos têm mais condições, sim, por entender o processo de forma mais clara, né? Mas todos nós não só estamos sendo convidados, como somos potencialmente trabalhadores da luz. E mesmo aqueles que nem tanto fazem para isso, eles têm uma chama viva em si. Só que a intensidade dessa chama vai criar a ligação deles e a participação deles maior ou menor, né? Então, todos, qualquer pessoa pode ser um trabalhador da luz, independentemente né, de qualquer outra, né, prerrogativa ou situação. Bacana, e olha, pessoal, na verdade é atender o chamado aí interno, né? Nossa, nós passamos assim, passou uma mensagem aqui, bom, o que acontece hoje no ambiente de formação das consciências, Walter? Uma grande e necessária revolução positiva, né? Uma grande e necessária revolução positiva. Mas existem grupos combatentes, né? Seja forma, realmente opondo a essa revolução positiva, esse crescimento de consciência, ou, né, se travestindo, disfarçando, né, criando uma teatralidade, se colocando como se fossem, né, trabalhadores da luz ou mensageiros, né, e criando um ambiente, muitas vezes, de negação ou de atrapalhar esse processo. Claro, essas tentativas ainda são existentes, mas são frustradas e não vão, né, prosperar. Porque, de fato, como a gente sempre disse aqui, já há um bom tempo, a luz venceu, e nesse vencer há todo um ambiente, né, para esse engrandecimento positivo da consciência. Agora, quem está no caminho de ser um trabalhador da luz e trabalhar com isso, precisa ficar atento, né? Precisa ficar atento porque os grupos de combate a isso, e especialmente aqueles que não são diretos, porque os diretos a gente sabe, aqueles que querem realmente derrubar canal que fala sobre algumas coisas, que não quer permitir a gente se expressar muitas vezes, ou que, enfim, atrapalham diretamente, esses são claros, né? É como dizem, né? O inimigo que você enxerga não é o pior, né? O pior inimigo é aquele que você não vê, ou aquele que você acredita que está do seu lado, né? Então, cuidado com aqueles que proferem ideias sobre iluminação, sobre consciência, né, que mercantilizam isso, todo esse processo, né, precisa ter muito cuidado. Não se vende a luz, não se vende consciência, ela está em você, você não precisa colocar isso em lugar nenhum, né, você precisa permitir que ela se expanda dentro de você mesmo, que você encontre no tal subconsciente que a gente estava falando, você deixa isso crescer, e para isso você não precisa nenhuma ferramenta, nenhum guru, nenhuma escola, nenhuma ferramenta especial, né? A luz é você em você. E, aliás,
Na verdade, a alienação é coletiva, mas esse despertar é totalmente individual, né, Walter? É uma coisa bastante interessante, né? Totalmente individual e claro, né? Hoje existe dentro desse ambiente que eu digo que indiretamente quer interferir nessa expansão de luz que as pessoas estão na busca e nesse trabalho, né? O usar de palavras-chave, né? Clichês, né? Então a palavra cósmica, quântico, nova era, É, estrela, estelar, né? Até extraterrestre. Então todas essas palavras precisam ser vistas e quem usa, ela tem que provar a sua honestidade em relação ao que faz, né? E isso a gente vê pela bondade, pela sinceridade, e quem de fato fala sobre a luz não ameaça e não é catastrofista. Então tomem cuidado com essas mensagens. verdade. A pessoa Nossa, fala que tem falou tudo. um canal de iluminação, um canal de construção, e ele, de repente, ou ela, né, nem todos, né, todos estão aí trabalhando ou tentando fazer, às vezes, né, vem com engano. E às vezes nem é consciente, às vezes a pessoa nem percebe, ela está mesmo Totalmente. num processo ainda denso, né? Mas tem aqueles que deliberadamente eles usam desse processo. Então, quem fala de medo, quem fala de ameaça, quem fala de guerra, quem fala de expiação não está no caminho da luz e não está promovendo a luz, por mais que ele tenha lá no seu rótulo alguma coisa de, né, relativo a isso. Então, tomem bastante atenção para isso. Uma coisa que eu noto, Walter, que você falou assim, inclusive as pautas onde anunciam catástrofes, onde as pessoas falam que vai morrer 70% da população, são as mais assistidas no YouTube. Sim, Você pode notar que são as infelizmente. mais assistidas. Parece que o povo é atraído por esse tipo de sentimento, de anunciação, viu? Catastrofista. É uma coisa que eu vejo Existe, claramente isso. existe uma atitude, é um comportamento comum, é um comportamento repetitivo que faz com que uma parte das pessoas acreditem que sabendo dessas coisas, ela vai estar bem informada, ela vai estar segura, ela vai poder se defender disso, e na verdade não é, ela está minando a consciência, ela está minando o seu eu, né? E o resultado é o que a gente está vendo aí, né? Tem muita gente ainda sofrendo sem saber, né? Se É o envolvendo com seu esses. fone, Walter? Tá É, tocando? tá, eu vou desligar, peraí. Tá. Pronto. Ô, Walter, as pessoas que querem trabalhar para a luz precisam seguir alguém ou guru que se apresente como dono da mensagem? Isso é legal, De, hein? Pergunta da hora. de forma nenhuma, né? As pessoas, como eu já vim falando aqui no curso da nossa exposição aqui, elas têm todas as condições de fazer esse trabalho de forma individual. Agora, o que é importante, né? Siga o exemplo, não a pessoa. Então, procure Sim. exemplos, né? Se você encontra pessoas que mostram para você, né, que de acordo com as suas atitudes, o seu trabalho, os resultados são de luz, você só precisa olhar o exemplo. Então, você tem que ser um observador, né, de si e do mundo para caminhar nessa construção da luz, né? Então, é um observador, não um seguidor, né? Então, ninguém precisa perguntar para um guru, para o chefe ou para aquele mais sabido. Não, você precisa pesquisar e trocar experiências. Trocar experiências é uma construção, como nós fazemos aqui. E nós não queremos seguidores, nós não queremos pessoas, né, que estão aqui, o que eles vão falar para mim fazer? Não, vocês seguem o assunto e o exemplo, né? Mas a pessoa não, porque a personificação do conhecimento leva Verdade. vamos dizer, sitiar, ela é sitiada pelo ego. E quando ela é sitiada pelo ego, né, ela sequestra o conhecimento,
ela sequestra a sua alma, o seu eu, né? Te aprisiona, né? Então, o ego, ele tende, por ele ser um elemento muito forte do ser humano, no sentido negativo, aqui, né? Porque o ego ainda vai se descobrir para que ele serve de verdade, né? No sentido positivo. Um dia a gente descobre para que serve o ego, mas por enquanto a gente sabe que quando o ego é exacerbado, ele tende a querer aprisionar, né? Aprisionar, cobrar, né? Escravizar, e isso não é necessário. Você não precisa nada disso. Você precisa observar e crescer. E também, à medida que você tiver alguma coisa, dividir, ensinar também, né? Então, esse é o caminho da luz. Compartilhar, né, conhecimento, né, para que todo mundo cresça juntos, né? Ô, Walter, qual a postura de um verdadeiro trabalhador da luz para a busca de sua própria formação? Diz aí. Mais uma vez, atitude, dedicação, perseverança e uma coisa bastante importante, fé em si mesmo como co-criador, né? Eu falei já em algumas lives aqui, nós somos, né, donos da nossa cocriação, nós somos co-criadores. Claro que sem consciência, sem participação, você fica inerte, por mais que você seja um elemento da cocriação, mas nada você faz, você fica, né, num estado de letargia, você não produz esse resultado da cocriação. E a cocriação ela não é algo a ser materializado necessariamente. Não somos co-criadores, mas de elementos materiais, mas somos co-criadores de realidades de construção de luz. Quando nós trabalhamos com esses elementos de forma ética, com amor, com perseverança, né, com essa fé em si, você expande não só a sua consciência, como o seu elemento de luz, que abraça do outro, do outro, do outro, formando uma egrégora gigantesca de força positiva, né? Então, nesse sentido, nós somos co-criadores. E como co-criadores também de ambientes positivos, como também negativos, né? Se não tivermos bem, nós fazemos um estrago psicológico e espiritual, né? Complicado. Mas vamos falar do positivo, né? Nessa cocriação dos ambientes, né, de tratamento da nossa realidade, nós fazemos a diferença, né? E isso faz com que a gente construa as nossas colunas de sabedoria, de força, de vontade e de beleza, né? A Santíssima Trindade que está revelada pela beleza, bondade e verdade, né? É isso, é essa a nossa busca do subconsciente, né? A nossa beleza essencial, nossa verdade essencial e nossa bondade essencial, né? Que são os elementos de luz. E aí atitude, dedicação e perseverança. E fé, essa fé em si, né? Não é fé do que algo vai prover. Você vai prover elementos para isso. E é um trabalho que começa agora, né? Nesse instante. É verdade. Ô, Walter, hoje existem inúmeros canais aí de influenciadores médios que procuram audiência e adeptos a seus canais. Como saber quais estão realmente trabalhando para a luz e quais são apenas discursos comerciais? Bom, quem trabalha para a luz não mercantiliza isso, como eu já disse ali no meio da nossa exposição. Então, quem trabalha para a luz, de verdade, não mercantiliza isso. Isso eu não estou dizendo que alguns canais que promovem um trabalho nesse sentido não possam cobrar por materiais que eles fornecem, algum tipo de livro, algum tipo de publicação, coisa desse gênero. Agora, o que foge do trabalho da luz são as mensalidades, as contribuições quase que compulsórias, os valores exorbitantes. Tem gente no meu ramo da radiestesia, que vende atualização de mesa radiônica, isso é um absurdo. Ela é pela eternidade. Então, são coisas que as pessoas precisam prestar atenção, né? Você não tem atualização de informação cósmica, isso é querer entrar
o ramo escuro da nossa informática, né, que nos escravizou tantos anos, né, quando você aprende a usar um programa, vem uma atualização, vem uma mudança. A consciência não é assim. O mundo da luz não é assim, não tem esse tipo de situação. Então, tomem cuidado com isso. Na medida que você se despertou para algum tipo de trabalho, né, consciencial, trabalho de luz, trabalho em operação de mesa, como usei o exemplo da mesa radiônica, radiestesia, né, você tem a geometria sagrada ali operando, né, isso não se modifica, isso não vem, né, de repente, está desatualizado, não serve mais, não, isso é eterno, né, um triângulo, né, um hexágono, né, uma estrela de 5 pontas, seja o que for que você está operando ali, ela sempre foi assim, ela sempre emanou a energia que emana. Né? Então, precisa cuidar disso e prestar atenção. Por quê? Porque recentemente, e já várias vezes me aconteceu isso, eu conversei com pessoas que fizeram cursos e tudo mais e caíram numa tremenda desmotivação porque encontraram esses limitadores no meio do caminho. E aí aí eu levei a mensagem, falei, olha, você tem todos os elementos para trabalhar dentro daquilo que você, né, foi buscar com esse curso, e abandona, então, a ideia de que você tem alguma dependência disso. Você tem o conhecimento, vai em frente, né? Porque às vezes as pessoas se decepcionam, e se decepcionam justamente com a atitude, né, daquele que teria que lhe passar, né, a informação, e isso não pode acontecer, né? Você tem que persistir, né? E só que com cuidado e sabendo, né, que pode acontecer, porque a época está onde muita gente se apresenta como, né, quem vai solucionar os problemas do mundo, como vai dar a solução para tudo, e, na verdade, falta, né, sinceridade nisso. É verdade. Verdade. E uma coisa, Walter, que a gente está vendo, tem até uma pergunta aqui que eu vou fazer antes dessa, que é uma pergunta que eu achei bastante interessante. O Edivaldo Moura Júnior pergunta o seguinte aqui para você. Me mandaram muitas perguntas hoje, mas eu sei que a gente vai ter tempo hábil para fazer, mas eu só achei bastante interessante. Dr. Walter, nós estamos em um momento que muitos gurus, pastores, pseudos trabalhadores da luz estão caindo porque prometem curas, né, que não ocorrem, e mesmo essas questões de canais que oferecem essas curas e as pessoas se travestem aí de ETs, ou acho que ele está falando de incorporação aqui, mas ele falou traveste no sentido de incorporar, né? Como que você vê isso? Você acha que vai haver uma queda dessas pessoas? Como que vai ser essa separação, se vai acontecer uma separação especificamente? Nós vamos entrar já entramos nessa época, mas isso ainda não está muito visível e não está muito ainda revelado. Mas todas as pessoas que não tiverem sinceridade nos grupos que elas que seguem, né, na verdade, não é só a responsabilidade de quem arregimenta o grupo, também é do grupo que se entrega, né, a essa manipulação do tal, vamos usar aqui, do tal do guru, independentemente de que tipo de guru que é, né? Então, esses serão literalmente, né, fisicamente afastados desse processo por conta de manipularem a consciência das pessoas. Incorporação de ET não existe. Não existe. ET não incorpora, né? E os que nos assistem, muito pelo contrário, eles estão aqui, né, dentro de uma realidade de uma outra dimensão, porque os ETs, antes de serem seres interplanetários, eles são interdimensionais. Então, ser interdimensional, se incorporar em você, ele te arrebenta, ele te queima, ele te cozinha, literalmente. Você não suporta a vibração dele, porque ele é interdimensional. E ele não precisa de um corpo físico, incorporação física, para atingir os objetivos de uma comunicação no estágio que nós estamos agora. Para isso existem os canalizadores. Para isso existem as canalizações. As canalizações são justamente a receber as mensagens por conta
de um processo mental deles, né, um processo que algumas pessoas estão preparadas, ou algumas já nasceram, inclusive, com o canal de canalização desperto, e é assim que eles se comunicam. Agora, incorporação é totalmente uma fantasia, e precisa ter cuidado com isso, porque quem afirma fazer isso não está usando da honestidade. Ele pode até incorporar algo, mas não é um extraterrestre. Talvez é um ser zombeteiro aí de quarta dimensão, muito mais terrestre do que qualquer outra coisa, se fazendo passar por isso. Se isso, no mínimo, ele for honesto de reconhecer que ele está sendo, né, que ele está aceitando que isso é uma incorporação extraterrestre, mas de fato ela não acontece, não tem como acontecer. Imagina um pleiadiano, um arcturiano, na vibração deles, né, eles não têm nem como conectar no nosso corpo físico, né? Então, nessa interdimensionalidade que eles transitam, não cabe esse tipo de, né, de ação. Então, tomem cuidado com essas, né, com essas mensagens ou essas tentativas, né, de levar as pessoas a crer, né, em mensagens que às vezes são totalmente equivocadas e falsas. E geralmente por essas vias que vêm, muitas vezes, essas mensagens que 70% vai ser extinto, o planeta vai acontecer assim, assim, e que a gente sabe que é falso, não tem procedência. Eu vou fazer mais uma aqui, porque a Clarice do Amaral tá me pedindo, já me pediu várias vezes para fazer essa pergunta, eu vou fazer porque cabe inclusive na pauta. Dr. Walter, deixa eu até ler aqui. Dr. Walter, falei de frequentar religiões, depois que comecei a assistir o senhor, porque eu acho muito coerente e lógico tudo o que você me diz, que você diz nos programas, mas do último local que eu frequentei, que foi um centro, o mentor do centro fazia todo mundo trabalhar para arrecadar alimentos, etc. e tal, e o próprio médium que recebia o mentor não saía, não ia buscar alimentos nem nada, ele só fazia os outros trabalhar. Essa postura é de um trabalhador da luz? Então, obviamente que ninguém que vai ensinar algo de verdade para alguém não o faz com legitimidade ética se não praticar o mesmo ato. Então, não adianta eu querer dizer para você tudo isso que eu estou dizendo aqui hoje e não praticar. Que, aliás, eu digo a vocês, né, praticar todos esses atos para encontro da iluminação e do subconsciente é um enorme desafio, né, um enorme desafio. Então, quem dita regras ou formas de agir, mas não as pratica, né, ele está totalmente voltado a uma atitude de dominação. Ele quer dominar, ele quer criar um grupo que siga o que ele diz, ou o que ela diz, né, e não participa, não trabalha. Então, por que você precisa que o outro mande você buscar alimentos? Vá buscar os alimentos e você distribua, você faça a doação, uma vez que você vai trabalhar para isso. Agora, os grupos que realmente trabalham em torno de uma verdade, coordenados, os coordenadores trabalham juntos. Eu pertenço a um grupo que todos trabalham, e todos, não existe hierarquia, né? Todo mundo vamos dizer assim, põe a mão na massa, né? Faz o trabalho pesado, e o que é dito, né, para ser feito, é feito por todos. Então, isso é um caminho de construção. Agora, quando existe alguém sentado mandando fazer, tem algo estranho, tem algo que... Aí você... É incoerente, né? É bastante incoerente, né? E assim que nasce o seguidor, né? Porque ele está seguindo as ordens de alguém que, né, na verdade, tinha que participar junto. Você sabe, Walter, o seguidor, já a palavra diz seguidor, né? Então, ele sempre vai ter um problema para poder, né? Porque ele vai esperar que o outro resolva o problema. Então, ele também tem um ganho secundário com esse guru, né? Então, a gente percebe isso claramente, né? Ele não quer se resolver, né? A gente percebe que ele não quer entrar em contato com ele mesmo, então ele segue dor, né? Segue a dor, né? Bom, Walter, tem mais uma pergunta aqui. O que são os canalizadores e por que são diferentes em suas
conexões de outros que dizem receber mensagem. Por que tem essa diferença de um canalizador para outro sobre as mensagens, Walter? Primeiro, um canalizador, ele ele não incorpora ninguém, ele não recebe, né, seja uma entidade, seja um extraterrestre, seja como já foi dito. O canalizador, ele recebe mentalmente mensagens por uma capacidade desperta, ou você pode despertar. Se você quiser ser um canalizador ou uma canalizadora, você pode trabalhar, exercitar a mente e nesse sentido, fazendo exercícios de concentração, né, para que você possa também trabalhar com esse tipo de mensagem, né? Então, qualquer pessoa tem o potencial de ser um canalizador ou uma canalizadora de mensagens, né? Se comunicar com eles. Isso é no estágio que nós estamos agora, nesse momento, né? Nessa época, né? Mais para frente pode se abrir, né? Um canal de comunicação telepática muito mais, né? Sutil, muito mais firme e que muito mais pessoas possam ter essa. E as diferenças não são quem canaliza, né, determinadas informações vindas, por exemplo, dos arcturianos ou dos pleiadianos, outro que o faz da mesma linha, né? Então a gente vê que existe, né, uma coerência nisso, não existe uma contradição, não. Eu sou, né, eu recebi aqui uma mensagem, né, dos arcturianos e o outro recebe e está totalmente contrário ou diferente. Não, a gente vê que realmente procede e que é uma mensagem realmente de um ser vindo do espaço, vindo do universo, até porque o conteúdo que eles muitas vezes canalizam é um conteúdo que um ser humano comum não teria nem muitos elementos intelectuais para construir aquela informação com aquele nível, né? Mas, enfim, é isso. O canalizador é o comunicador com essas, né, com essas inteligências e que nos ajuda a compreender a nossa própria realidade, né? Ai, Walter, o papo é sempre muito gostoso com você, mas infelizmente a gente está nos momentos finais. Mas o Walter, graças a Deus, né, não podemos deixar de dizer graças a Deus, ele está toda sexta-feira conosco aqui, trazendo muito esclarecimento às massas. E assim, conhecendo ele do jeito que eu conheço, é com muito amor no coração que ele faz isso. Gratidão, Walter, gratidão a você que nos assiste. E deixa sua mensagem final aí, Walter. Mensagem, como sempre, de gratidão, gratidão à Ângela, gratidão à equipe da TV Galáctica, a todos que estiveram aqui com a gente, aqueles que ainda vão nos assistir, né? E a semana que vem, mais um tema, nós vamos trazer mais um tema aqui para conversar com vocês e ficar nessa trajetória de construção, né, de uma consciência, né, grande e firme, né, essa abertura consciencial que nós estamos vivendo hoje. Obrigado, gente. Obrigado, Ângela. E até mais. Gratidão, Walter. Gratidão a todos vocês. Até o próximo ponto zero. Vem com a gente.